Sabe o que faz Devil May Cry ser um dos melhores hack and slash que eu já joguei na minha vida? Desde a época que eu tinha um PlayStation 2, eu decidi comprar o Devil May Cry 3. Naquela época era literalmente um jogo que eu não fazia a porra da menor ideia do que estava acontecendo, até porque eu não sabia a menor ideia do inglês, mas o estilo daquele jogo me pegou muito forte. Cara, a ambientação, a trilha sonora, o estilo de combate mesmo. Cara, o Dante simplesmente era B10 em tudo que ele pegava. Ele, pô, acabava de pegar um Nunchaku, ele já tinha a porra da maestria do negócio. E era lindo, era um espetáculo visual. Principalmente uma criança que adorava ver porradaria. Cara, a cena do Dante pegando os cérebros pela primeira vez. Puta que pariu. Enfim, com esse vídeo eu queria contar um pouquinho da história do Dante. E assim, ela é muito mais profunda do que parece, que a gente pega muito na parte mais rasa do jogo, mas cara, é muito interessante a gente ver a construção do personagem, a evolução, principalmente na personalidade dele. Sim, tem muita coisa a ver no desenvolvimento do jogo, principalmente no Devil May Cry 2, que houve uma mudança imensa na personalidade do Dante. Mas a gente vê essa construção de personagem, essa construção psicológica do personagem. Eu queria muito falar um pouquinho sobre isso. Um ponto a se ressaltar é que esse jogo ele tem uma cronologia um pouco bagunçada. Até porque o terceiro jogo é o primeiro, o segundo é o quarto, ou o terceiro, enfim. O ponto é, com esse vídeo eu não tenho a intenção de contar a história detalhada do Dante. Desde as HQs, do Devil May Cry 3, do Devil May Cry 3 em diante. Eu quero contar um pouco mais da personalidade, da desenvolvimento de personagem que ele tem. E alguns pontos também importantes. E não vai seguir uma cronologia exata. Eu vou contar um pouquinho tipo da infância dele, um pouco da juventude. Enfim, eu espero que fique coerente o que eu vou tentar dizer aqui. E eu acho muito interessante esse desenvolvimento dele, por isso que eu queria contar um pouquinho dessa história. Mas enfim, vamos lá, né? Antes de se tornar o caçador lendário de demônios que a gente conhece, Dante era só um garoto, vivendo uma vida normal, ou pelo menos o mais normal possível, sendo o filho de um demônio lendário. Sparda, o lendário cavaleiro negro, traiu a sua própria espécie para proteger a humanidade. E foi assim que ele conheceu Eva, a mulher que mudou sua vida. Dante e Virgil nasceram desse encontro. E por um tempo, tudo parecia bem. Até que um ataque inesperado aconteceu e destruiu tudo. Mundus, o Lorde do Submundo, queria vingança contra Sparda, por ter aprisionado ele no inferno. E para isso, ele atacou o que o guerreiro mais amava, a sua família. Eva foi morta diante dos seus filhos, e a mansão que antes era um lar se tornou um campo de destruição. You must listen to me. Be a big boy, a man, huh? If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. Virgil! Where are you, Virgil? Dante ainda era uma criança e foi forçado a fugir. Ele não sabia o que tinha acontecido, ele não sabia o que estava acontecendo. E muito menos ele não sabia o que tinha acontecido com seu irmão, Virgil. E de uma hora para outra, o mundo que ele conhecia não existia mais. Sem casa e sem família, sem ninguém para protegê-lo, Dante cresceu na estrada, se virando com o que podia. Ele passou a ser caçado pelos próprios demônios, que antes temiam o nome de seu pai, e foi assim que ele começou a mudar a sua personalidade, que a gente conhece hoje. O sarcasmo, a arrogância e o jeito despreocupado. Tudo isso não era só quem ele era, mas um escudo para o que ele estava sentindo. Porque aceitar a realidade significa encarar a dor de tudo que ele perdeu. E ele não queria carregar esse peso. Pelo menos não ainda.
Bom, nos jogos essa parte não foi contada com muitos detalhes, mas a gente consegue meio que montar um quebra-cabeça com algumas referências que tem. No 1, que o Dante menciona que perdeu sua mãe muito cedo. No 5, mostra, no caso, essa cena, né, onde a Eva, no caso, onde a mansão está sendo atacada e a Eva morre. No 3, o Dante menciona que ele não vê o irmão dele há muito tempo. Bom, mas nunca foi contado diretamente o que aconteceu. A gente pega um pouco mais essa parte em materiais fora da linha dos jogos, como o anime, que não é canônico, mas a gente consegue pegar um pouquinho também dessa parte, ou do mangá do 3, do Devil May Cry 3, que sim é canônico, mas a gente vê um pouco mais da parte do Dante jovem, onde ele tá meio sem rumo, aceitando o trabalho para sobreviver, um garoto que passou por muita coisa e que ele prefere rir na cara do perigo do que demonstrar qualquer fraqueza. Bom, já jovem, depois de uma infância fugindo e se escondendo, Dante percebeu que não adiantava mais correr. Se os demônios queriam pegá-lo, então ele faria questão de ir atrás deles primeiro. E foi aí que nasceu a lenda. Ele deixou de ser apenas um garoto perdido e se tornou um caçador de demônios. Mas não era só um trabalho, era também um jeito de transformar toda a sua dor que ele carregava em algo útil, em algo que fizesse sentido. E bom, ele acabou montando um próprio escritório, um espaço que estava caindo aos pedaços, mas representava um novo propósito, um novo começo. Bom, no começo ele nem tinha nome ainda. Ele simplesmente pegava qualquer trabalho que envolvesse demônios e resolvia, pelo menos trabalhos que fossem divertidos de se fazer. Mas foi durante um desses trabalhos que tudo mudou. Virgil, ele reapareceu com planos de abrir o portal para o mundo demoníaco, utilizando a torre The Menengru. Nesse jogo, além de enfrentar demônios, Dante também tem que enfrentar suas próprias inseguranças e traumas. Apesar de nesse jogo ele ter uma personalidade muito, mas muito sarcástica, principalmente no final, dá pra gente ver que o Dante ele tava sofrendo durante o jogo. Durante esse jogo, Dante conhece Lady, uma caçadora de demônios, que está determinada a vingar a morte de sua mãe, que foi morta pelo próprio pai, Arkham. Inicialmente, em lados opostos, os dois acabam reconhecendo a dor um do outro e a determinação deles, forçando uma conexão baseada de respeito mútuo. Eu não sei se respeito é a palavra certa, mas eles acabam entendendo a dor um do outro, até porque são traumas bem parecidos. Após derrotar Virgil, Dante e Lady compartilham uma conversa significativa. Lady, compreendendo a complexidade da sua própria jornada, decide adotar o nome Lady. Engraçado falar isso 2 vezes na mesma frase. Deixando para trás o nome de nascença, Mary, como símbolo de transformação. Ela também reconhece que, apesar de Dante ser meio demônio, ele demonstra mais humanidade do que muita gente por aí. Inspirado por essa interação e pela experiência vivida no jogo, Dante decide dar o nome do seu escritório de Devil May Cry. Esse nome simboliza a compreensão de que mesmo o demônio pode sentir dor, arrependimento e até compaixão. É um lembrete de que, independente da origem, as emoções são universais, tanto para ele, tanto para Lady. Desde o momento que se reencontraram, Dante e Virgil nunca foram apenas inimigos. Eles sempre foram um espelho um do outro. 2 irmãos marcados pela mesma tragédia, mas que escolheram caminhos completamente diferentes. Dante se recusa a levar a vida a sério, escondendo tudo atrás de piadas, de despreocupações, enquanto Virgil abraça sua dor, transforma em um desejo insaciável por poder. Nenhum dos dois realmente superou o que aconteceu na infância, só aprenderam a lidar de formas diferentes. A gente pode encarar todas as lutas deles que eles tiveram durante os jogos, além de um combate físico, mas sim um embate psicológico, onde cada golpe trocado carrega anos de ressentimento e mágoa não dita. Em Devil May Cry 3, quando Virgil aparece pela primeira vez, Dante ainda é jovem, impulsivo. Ele não entende por que o seu irmão se afastou tanto. Encara a luta como um desafio, uma competição. Mas conforme a batalha avança, ele percebe que Virgil não está ali para brincar. E no fim, quando Virgil desaparece no submundo, Dante percebe que talvez tenha perdido seu irmão de vez. A risada some, o sarcasmo dá lugar a algo raro nele. A tristeza genuína. Lágrimas. Anos depois, em Devil May Cry 5, o ciclo se repete, só que dessa vez Dante já não luta apenas para vencer. Ele luta para que seu irmão pare de se destruir, pare dessa
busca autodestrutiva por poder. Ele já viu que a obsessão do irmão levou da última vez. E agora, vendo tudo acontecer de novo, ele finalmente admite algo. Ele quer salvar o Virgil. Mas Dante nunca foi muito bom com sentimentos. Então, ao invés de dizer isso, ele provoca, ele ri, tenta transformar num jogo, em uma competição. No fundo, eles não são tão diferentes assim. Virgil busca poder para nunca mais ser fraco, porque ele se considerava fraco por não ter protegido a própria família, ter deixado eles morrerem. E Dante busca força para nunca mais perder para ninguém. Mas no fim, eles são apenas dois irmãos tentando lidar com uma mesma dor que nunca passou. O Dante sempre riu na cara do perigo, sempre fez piada, mesmo quando tudo estava desmoronando. Mas isso nunca significou que ele não sentia. Pelo contrário, o que ele esconde por trás do sarcasmo, da arrogância, é algo que poucos conseguem enxergar. Um peso que só aumenta a cada perda. Ele já viu mais pessoas caírem do que gostaria de lembrar. Em Devil May Cry 1, por exemplo, quando o Trish se sacrifica para poder salvá-lo, Dante deixa o lado caçador de demônio invencível por um momento. E mostra a sua vulnerabilidade. No. My mother risked her life for me, and now you too. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light. Em Devil May Cry 3, quando Lady mata o próprio pai, Dante testemunha de perto alguém que, assim como ele, carrega a perda irreparável. Ele vê que Lady desmorona e, diferente do que ele faria normalmente, ele não solta uma piada, ele não faz brincadeiras. Ele simplesmente diz: chorar não vai trazer seu velho de volta. Isso não é uma frieza, por assim dizer. É alguém que já passou pelo mesmo. Alguém que está tentando dizer: lágrimas não vão mudar o passado. Dante nunca foi do tipo que desabafa. Ele não se permite isso. Mas se você prestar atenção, dá pra ver que com o passar dos anos ele foi mudando. No começo ele fazia tudo parecer uma grande brincadeira, mas conforme a história avança, ele vai se tornando mais frio, mais cansado. O peso das batalhas, das perdas, de tudo que ele já viu está ali nas expressões dele, na forma com que ele se move, na forma com que ele fala, até nesses momentos em que ele demonstra a seriedade em si. Enfim, ele nunca foi um herói no sentido clássico da palavra. Ele não luta para ser reconhecido, não busca redenção, ele não carrega senso de justiça absoluto. O que move Dante sempre foi algo mais pessoal. Ele luta porque ele sabe que se ele não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Ele não pode salvar todo mundo. Ele não pode mudar o passado, mas pode impedir que as pessoas passem pelo que ele passou. Em Devil May Cry 5, quando ele decide ir para o submundo com Virgil, fica claro que sua batalha nunca realmente acaba. Ele poderia ter ficado, poderia ter deixado Nero sobre o fardo, mas ele sabe que não é da sua natureza. Ele simplesmente não pode parar, porque enquanto houver um demônio para caçar, enquanto houver um perigo ameaçando o mundo, Dante vai estar lá, fazendo o que tem que fazer, fazendo o que sempre faz. Bom, Dante já enfrentou de tudo. Perdeu pessoas importantes, travou batalhas impossíveis, carregou o peso de destruir qualquer um, mas no fim das contas ele nunca perdeu o que ele realmente é. Ele ri, ele provoca, ele encara cada batalha como se fosse só mais um dia comum, como se fosse uma terça-feira do trabalho. Bom, porque essa é a essência dele. Não importa quantas vezes a vida tenta derrubar o menino, ele sempre se levanta, dá um sorriso, segue em frente. E é por isso que Dante é um dos personagens mais marcantes dos videojogos. Bom, pelo menos pra mim, né? Ele é um homem que aprendeu a carregar o fardo sem perder o sorriso no rosto. E bom, no fim, isso é algo de se admirar muito. Jackpot!